Dona Rita, eu já vou indo, tá? Por hoje? Por hoje é só. Então tinha que ter uma forma de manter ela presa na casa, legalmente presa, para que ela trabalhasse presa e eu não precisasse. Tá bom, Isa. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é privatizar presídios. Ou, nosso título alternativo, porque os vídeos longos têm 2 títulos, é legalizar a escravidão. E, moçada, chegamos no fim da linha. Às vezes, eu custo a crer que a gente está fazendo esses vídeos para debater esses assuntos. O Tempero, aqui, existe há mais ou menos 10 anos. E aí, volta e meia, eu acesso vídeos antigos ou vejo eles sendo usados, né, como material para reflexão, e aí eu volto para assistir e falo, moçada, isso aqui não é um país, é um experimento neoliberal. Então a gente chegou a esse absurdo que é, vamos ter de usar um vídeo para fazer um debate que eu achei que a gente nunca faria na história desse país, que é a privatização de presídios. Então a gente vai fazer um debate aqui que nos Estados Unidos já aconteceu. O país da liberdade, que se você cair no metrô e uma ambulância chegar até você, você contrai uma dívida para o resto da vida, que as pessoas não têm acesso à saúde, que tinha gente internada em hospital e que assim que parou de pagar o hospital foi jogada na rua, né, nos Estados Unidos. Este país maravilhoso, aliás, o monarca foi para lá e estava reclamando que tem que pagar para tudo e que tudo é muito caro. Que engraçado, o anarcocapitalista virou socialista, ele quer as coisas de graça. Mas volta, esse país maravilhoso é que tem a maior população carcerária do planeta, então talvez ele não seja tão maravilhoso assim, tem um sistema de presídios privatizado. O que significa? A ideia de que o Estado vai punir não existe. Quem pune é a iniciativa privada, financiada pelo Estado, em acordo com o Estado. Tanto lá quanto aqui, e esse vai ser o debate do vídeo, essa nada mais é do que uma estratégia para que alguns corpos subalternizados, em especial jovens negros, homens, sejam reescravizados. Dona Angela Davis, a braba, vai discutir isso, já vou falar dela, ela é uma das nossas referências hoje, mas o vídeo de hoje é para discutir esse absurdo que não foi discutido no Brasil durante o governo Temer. 2. Não foi discutido no Brasil durante o governo Bolsonaro. 3. Foi tornado prioridade pelo Alckmin, agora no governo Lula. Sabe o camarada Alckmin? Então vamos lá. Parte 1 do vídeo. São as referências. Eu vou deixar aqui uma série de materiais que eu gostasse que você tivesse acesso como primeiro movimento. Os livros e artigos que a gente vai usar. Os artigos eu vou falar mais adiante quando chegarmos lá. Mas enfim, tudo vai estar na descrição como de praxe. Essa primeira parte é falar sobre as referências que vamos usar. Então eu quero que vocês assistam um documentário de 2014 chamado Sem Pena. Ele está disponível aqui no YouTube. Esse documentário é dirigido pelo Eugênio Pupo e ele vai contar com várias entrevistas de pessoas ligadas ao sistema punitivista brasileiro, seja ele o carcerário, seja ele o judiciário. Então a gente vai ouvir pessoas ligadas ao Estado, procuradores, advogados, agentes penitenciários, pessoas que pensam política pública, filósofos, falando sobre esse sistema de desumanização dos brasileiros. O documentário vai fazer 10 anos, ele segue atualíssimo. A segunda referência é uma peça de teatro encenada por estudantes da EAD, a Escola de Arte Dramática da USP aqui de São Paulo, chamada Inútil Canto, Inútil Pranto dos Anjos Caídos. Essa peça de teatro, e vou deixar aqui uma entrevista feita com o diretor, que é o Rogério Tarifa. Essa entrevista foi feita pela Amanda Rigamonti, minha amiga. Muita saudade de você, Amanda, se você ver esse vídeo. E aí, basicamente, essa encenação, vou deixar o livro também do Plínio Marcos, que é o dramaturgo brasileiro. Ele nasce ali nos anos 50, falece na entrada dos anos 2000. O Plínio, ele é talvez um dos principais nomes da dramaturgia brasileira do século XX. Ele tem 3 obras que vão ser compiladas nesta encenação, nesse espetáculo. As 3
três obras refletem sobre sistema carcerário penitenciário brasileiro, tanto masculino quanto feminino, e os abusos e absurdos desses sistemas. Então os textos são Inútil Canto e Inútil Pranto, que reflete sobre uma revolta que a gente teve num presídio em Osasco, nos anos 70, aqui no Brasil. Barela, que é um texto de 58, e Mancha Roxa, de 88, sobre a questão feminina e os presídios. Por que eu estou fazendo essa recomendação? Para que a gente entenda como essa reflexão perpassa a modernidade no Brasil, perpassa o século XX no Brasil. E como alguém dos estudos culturais, poder falar com vocês como esse conteúdo social e histórico vai virar forma numa obra de arte. É como ler essa obra de arte nos informa sobre o debate de um momento que nos parece ter passado e não passado, uma vez que ele se agrava no momento presente. Preciso que vocês leiam Estariam as Prisões Obsoletas, da dona Angela Davis, início dos anos 2000, e este texto é um marco nos debates abolicionistas. Nesse texto, a Angela Braba, ela faz o seguinte, ela leva ao exercício máximo de imaginação a ideia da abolição, em comparativo nos Estados Unidos com outras abolições que o país já passou. Então, por exemplo, a abolição da escravidão, que durante o século XIX era inimaginável, e como a sociedade caminhou para lá, como a economia não quebrou. No Brasil a gente adora falar isso. A história do capital é essa. Não, se parar de usar mão de obra de criança em fábrica na Inglaterra, a economia vai quebrar. Se parar de usar a pessoa escravizada no plantation, no latifúndio, a economia vai quebrar. E nunca quebra, né? Se os funcionários das plataformas de uberização forem registrados, a economia vai quebrar. Mas volta. Preciso ler um trechinho da dona Angela, que está refletindo sobre a realidade dos Estados Unidos no início dos 2000, e vou deixar também de recomendação para vocês este livro, O Sentido da Liberdade, que já é mais próximo de nós e que a Angela dá sequência a muitas das reflexões que estão lá em Estariam as Prisões Obsoletas. Então a Angela vai falar da prisão, sobre prender uma população, e ela diz o seguinte: essa não é uma consequência do crime na sequência lógica e simples oferecida pelos discursos que insistem na justiça do aprisionamento, mas sim que a punição, principalmente por meio do encarceramento, e às vezes até mesmo da morte, né? Estados Unidos, prisão de morte é institucionalizada, está vinculada a um projeto político, ao desejo de lucro das corporações e às representações midiáticas do crime. O que a dona Angela faz nessa análise dela? Perceber o óbvio, desnudar essa lógica dominante que vai advogar sobre prender como justiça. Esse é um indivíduo criminoso, ele tem que ser preso. Meus anjos e minhas anjas, a maior população carcerária do planeta. Quem está preso nos Estados Unidos, a maioria das pessoas é branca ou é negra, é rica ou é pobre, é de comunidade minorizada, ou tá entendendo? E aí eu tô fazendo esse paralelo com o Brasil, porque aqui a gente tem a terceira maior população carcerária do planeta. Já falei isso com vocês em outros vídeos, inclusive no Repensar a Prisão, tá aqui, que para essa terceira maior população carcerária do planeta, a gente tem uma parcela de beira a metade que está presa sem julgamento, sem saber se é culpada do quê, culpada como, vai ficar presa quanto tempo, e está presa. Enquanto isso, pessoas brancas de classe média não estão. A prisão é um depositário de sujeitos indesejados, sujeitos com os quais o sistema não quer lidar. E aí, para não lidar com esses sujeitos, um discurso do crime vai ser implementado. E essa é uma disputa material numa sociedade. Bem como a ideia de loucura, não quero lidar com essas pessoas, são loucas interna. A ideia do crime é muito parecida. Agora, qual criminoso vai para a prisão? Essa é a nossa questão de disputa material. Então isso é o que a dona Angela está fazendo com uma análise ali dos anos 80, quando você tem uma implementação do neoliberalismo nos Estados Unidos, Ronald Reagan, né, esse crápula, e a ideia de que o Estado vai se desabonar da gestão dos presídios. Os presídios começaram a
ser geridos pela iniciativa privada. Meus anjos, a gente vai falar disso no ponto 4, mas volta aqui com a tia um segundo. Bom, se a prisão vai ser uma empresa, para que ela faça dinheiro, ela tem que ter mais presos ou menos presos? Como que a prisão vai fazer dinheiro? O que vai ser rentável para ela? Uma máquina de encarceramento em massa, né? Ou que a prisão sirva como reabilitação de sujeitos? Não preciso fazer essa pergunta, né? É o óbvio. Ela vai lutar para que cada vez mais gente esteja presa. É assim que ela vai ganhar dinheiro. Dinheiro chupinhado do Estado. Ou, olha o título do vídeo, trouxa, legalização da escravidão. Então, além de chupinhar recurso público do Estado, além de mamar nas tetas do Estado, o presídio privado vai falar: olha, vocês que estão presos, Tá esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve! tem a chance de diminuir a pena de vocês. Sabe como? Trabalhando de dentro do presídio. Vocês que estão presos, ó o discurso para a sociedade. Essas pessoas custam pro bolso do contribuinte. Eu até ativei minha voz, Maria Conceição Tavares, porque vou botar liberal para mamar. Essas pessoas custam pro bolso do contribuinte. O certo seria que elas mesmas pagassem por estarem presas. Bom, o perigo desse discurso é infinito. Elas estão presas pela falta de seguridade social que as levou ao crime. A maioria das pessoas que recorre ao crime por falta de um tecido social que as permita outra coisa. Como é a população carcerária do norte da Europa, da Escandinávia, da Noruega, da Finlândia, tá entendendo? Em um estado onde as pessoas não precisam recorrer ao crime, elas não recorrem. Aliás, meus anjos, esse não é um debate novo. Eu já fiz ele aqui com vocês algumas vezes. O seu Englinho, né, o namoradinho do Marx, ele faz esse debate em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Eu acho até que eu já li fragmento aqui com vocês, quando ele mostra o crescimento vertiginoso da população carcerária na Inglaterra com o implemento do capitalismo. Então, tá entendendo por que legalização da escravidão? É porque quem vai preso? Preto e pobre. E agora o preto e pobre, como a sociedade neoliberal desabona o Estado de administrar, quem administra é a iniciativa privada. Iniciativa privada precisa de cada vez mais e já conseguiu infiltrar na sociedade um discurso que esse vagabundo, esse criminoso que pague pelo seu crime trabalhando da prisão. Campo de trabalho forçado. Chegamos a tal. Então essa é a realidade dos Estados Unidos desde os anos 80. Dona Ângela está fazendo isso nesse livro. Próximo livro que vocês vão ter que ler. Capitalismo Carcerário. A Jack Wang, ela é uma pesquisadora estadunidense da Universidade de Harvard, né? Ela faz parte, como pesquisadora, do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Americanos na Universidade de Harvard, e ela também é uma artista, né? Ela é uma arte educadora. Por que eu estou indicando esse livro? Porque para além dele ser maravilhoso, ela vai dissecar o problema. Ela é uma marxista. O capítulo 1, eu vou ler um trecho, que é o que abre a obra, ela já retoma as concepções de acumulação, exploração e despossuídos no Marx, na Rosa Luxemburgo e na tradição marxista ocidental como um todo. Bom, moçadinha, então eu quero ler com vocês um trecho do capítulo que abre este livro. O nome do capítulo é Acumulação Racializada por Despossessão na Era do Capital Financeiro. Veja se você compreendeu. Acumulação é esse estágio vertiginoso em que o capital vai acumulando cada vez mais. Acumulação racializada, porque vai depender do conceito de raça. É a análise que ela vai fazer. Eu vou ler, vocês vão ver. Ela vai vendo como a população negra foi sendo mantida à periferia da sociedade nos Estados Unidos, lei de segregação racial, falta de acesso a crédito. A partir dos anos 70, quando a população branca vai se suburbizando, vai indo para os subúrbios, a população negra não pode fazer isso, porque linha de crédito não estava disponível para ela. Depois das políticas de segregação da cidade, bairro para branco, bairro para negro, a gente ainda vai ter um agravamento que é as linhas de crédito financeiro, fazer hipoteca da casa, que não estavam disponíveis nos bancos para pessoas negras. Vou ler com vocês, mas faço questão também que vocês leiam um fichamento, um resumo desse livro, feito pelo Bruno
Bruno Xavier Martins, que é também tradutor da obra aqui no Brasil. É um artigo da Jacobin, vou deixar nos links aqui para vocês lerem. Então bora lá. A racialização do negro, portanto, é a característica que torna os sujeitos ajustados à hiperexploração e à expropriação de um lado e à aniquilação de outro. Antes da era neoliberal, a ordem racial foi sustentada pelo Estado e pelas distinções raciais que eram aplicadas por meio de códigos de lei, como por exemplo as leis de segregação de Jim Crow e outros arranjos formais. Meus anjos, aqui no canal a gente fez esse vídeo, Racismo Reverso, que eu analiso uma série de leis do século XIX, 1800, que proibiam pessoas negras de estudar, pessoas negras de ter terra, criminalizavam samba, criminalizavam capoeira, criminalizavam terreiro. Então você tem um aparato formal que vai produzir essa condição de não cidadania, essa condição de abjeto, de estranho, de subalterno. E isso é uma política de Estado, é uma política pública. Sigamos. No contexto contemporâneo, embora o regime jurídico subjacente à ordem racial tenha sido desmantelado, não temos mais essas leis absurdas, essas proibições, a raça manteve o seu caráter duplo, que consiste não apenas em uma atribuição problemática de valor econômico relativo, mas também um indicador de vulnerabilidade diferencial à violência estatal. Quem toma enquadro violento da PM? Qual bairro sofre tiroteio? Qual casa pode ser invadida com a polícia chutando? Em outras palavras, a vulnerabilidade, a hiperexploração e a exploração no campo econômico e a morte prematura nos campos político e social é uma criação da modernidade, é uma criação racial. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Jack, ela vai fazer o que a Ângela está fazendo mais perto de nós, mais perto do nosso tempo. Essa análise material de qual corpo é superexplorado neste regime. Como este regime vai permitir, via privatização do presídio, não apenas a sua exploração, mas o retorno à política da escravidão. Por fim, a última referência é Dona Silvia Federici, a Brava. Parte desse vídeo, do roteiro, eu fiz enquanto eu estava na Flipei. E a Dona Federici estava lá também, vi uma mesa dela, foi tudo, tarará. E esse é o livro mais recente dela, pela editora Elefante, chamado Além da Pele. Repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. A Dona Silvinha, ela faz um negócio, ela é braba, né? Mas ela faz um negócio que é o seguinte: ô meus anjos, ô moçada, toda política é uma política do corpo. O feminismo está nos dizendo isso, as correntes feministas, desde os anos 70. É que o corpo é político, que o privado é político e que o político se apropria dos corpos. Agora, por que a gente está pensando isso num vídeo sobre encarceramento, privatização e escravização? Ai, nunca saberei. Gente, para de ser trouxa. É porque existem alguns corpos que serão superexplorados. Já está dado, já está desenhado. É uma política de não querer lidar com esses corpos. Então, o que o Estado brasileiro tem para a juventude preta, pobre e periférica? Agora, com o Alckmin, um projeto. O que o Alckmin fez enquanto ele governava o Estado de São Paulo? A polícia mais letal da história do Estado. E agora, como vice-presidente, privatização dos presídios. O projeto é o mesmo, né? É extinguir, varrer, superexplorar, voltar à escravidão. Um tucano por excelência. Só que agora nosso companheiro, imagina, nosso camarada, Partido Socialista Brasileiro, PSB. E quando eu quero dizer toda política é uma política do corpo, é porque, meus anjos, todos os nossos autores são de base teórica marxista. Eu estou dizendo que essa é uma disputa material de uma sociedade. E eu não sei se vocês estão compreendendo para onde o trem está apontando. A gente está passando por uma nova revolução industrial, né? Qual é o estágio da nossa nova revolução industrial? A inteligência artificial. Essa mesma inteligência que está gerando os chats automatizados que dão todas as respostas, tarará, ela nos aponta um futuro de uma série de empregos que vai deixar de existir. Então vamos lá. Eu fui atrás de umas referências e eu estou usando aqui um relatório da Goldman Sachs, né? O que é isso? É um banco mundial de investimentos. É um comunicado do centro do capitalismo, da centralidade do sistema. Esse relatório aponta que a gente vai ter 300 milhões de empregos extinguidos ao redor do mundo. Vê se você me entendeu. 300 milhões. Soma
com os milhões de refugiados climáticos, soma com os milhões de proletarizados, que agora são lumpen proletarizados, que vivem de bico, que não tem mais trabalho. Soma com todo mundo que está na informalidade, na pejotização. Você está vendo o futuro se anunciando para você? Se você não está desesperado e desesperada, você está comendo cocô de baciada, meu anjo. Você me desculpe ter que me recorrer a um termo desse. Eu chique, com meu cabelo maravilhoso, minhas bijuterias de ecosementes, tendo que vir aqui falar de cocô de baciada e você comendo de colher. Você me perdoe, mas o capital me urge a isso. Então vamos continuar no relatório dos burguês safados. A maioria dos empregos que vai sofrer o impacto são advogados e administradores. Você está entendendo? Que a galera do colarinho azul, que a gente não está falando de trabalho braçal. Agora, o que vai acontecer com o trabalho? Ah, será que a privatização dos presídios nos aponta algo? Mas volta. Então a gente está falando do setor que a gente acha que não vai ser impactado pela mudança. E é o setor que mais vai ser impactado. O relatório continua falando sobre 18% do mercado global, da força de trabalho, dos postos de trabalho, serem extinguidos no próximo ano. Gente, é quase 20%. A cada 5 empregos é um que vai desaparecer. O relatório chega ao ponto de dizer que 2/3 dos trabalhos, dos postos de trabalho, né, dos trabalhos que a gente conhece, nos Estados Unidos e na Europa serão afetados. E o artigo ainda fala sobre aumento do PIB, que a gente vai ver um aumento do PIB vertiginoso, na casa de mais de 10% de aumento. Ou seja, a concentração de renda vai aumentar. Meus anjos, se concentração de renda vai aumentar e emprego vai diminuir, qual você acha que vai ser a resposta social? Aumento de criminalidade. E com o presídio privatizado, com as empresas produzindo presídios, a distopia está narrada. A gente vai ter mais prisão do que universidade, mais prisão do que escola, porque vai ser um jeito de lidar com a escassez de mão de obra e os corpos indesejáveis para o sistema. E volta para o Brasil. A gente mora numa fazenda cassinão. É isso que o Brasil é, uma fazenda com luz elétrica. Desde os anos 80, a gente tem uma série de governos que foi produzindo desindustrialização do Brasil, aceitando a posição do Brasil como o celeiro do mundo. Ora, o celeiro do mundo vai precisar de profissões ultra especializadas? Não. Qual é a solução perversa neoliberal? Essa é a última parte do nosso vídeo. A solução perversa para esse cenário é a privatização dos presídios. Lembra quando eu digo toda política é do corpo? Lembra quando eu resgato a teoria feminista? Lembra quando eu comparo ela com a luta de emancipação de pessoas racializadas? O pulo do gato é se você conseguir entender esse link. Toda política é uma política do corpo. Qual é o primeiro recurso que um advogado usa se alguém é preso? Um habeas corpus, latim para que tenha corpo. Esse advogado vai ao Estado pedir que essa pessoa volte a ter direito sobre o próprio corpo. Que não seja o Estado que decida onde ela dorme, o que ela come, como ela toma sol, que hora. É devolver o corpo a uma pessoa. Habeas corpus, né? Nesta fase do capitalismo financeiro, do capitalismo tardio, com a privatização dos presídios, os corpos serão tomados não pelo Estado. Não vai ser o Estado que vai gerir a punição. Vai ser a iniciativa privada. Qual é o interesse da iniciativa privada? Fazer lucro. Como o lucro será feito em presídio privado? Aumentando o número de pessoas presas. Aqui no Brasil, Erechim é o primeiro exemplo. Já começou a privatização. Governo Lula-Alckmin, progressista, de esquerda. Eu juro, não sei mais o que fazer. Pra eu arrancar meu cabelo aqui, rasgar o vestido e sambar, é 2. Eu não tenho crise. Pra mim, eu levo a vida da forma mais tranquila possível. Então eu quero ler com vocês o primeiro parágrafo da matéria do Intercept sobre isso. O link vai estar aqui para que vocês leiam também. É uma matéria e uma entrevista produzida pela Carol Castro com o Bruno Chimizo. Então bora lá. O título é Lula e Bolsonaro se unem na privatização de presídios, diz esse defensor público, o Bruno. Na sexta-feira, dia 6 de novembro, a Soluções Serviços Terceirizados, esse é o nome da empresa, venceu sem encarar nenhum
concorrente o leilão para construir e administrar um presídio em Erechim, no Rio Grande do Sul. A empresa depois seria desclassificada, embora ainda possa recorrer da decisão. Um ano antes, em setembro de 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro, ninguém havia se interessado em concorrer àquela licitação. O governo Lula, então, aumentou os benefícios para ampliar a privatização dos presídios. No fim de abril, o vice-presidente Geraldo Alckmin assinou um decreto que classifica o sistema prisional entre os projetos de investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura ou produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Prioridade é abrir universidade? É investir em pesquisa? Não. Prioridade é privatizar presídio. Na sequência da matéria, vocês vão ler que o valor pago nessa parceria pública-privada vai chegar a 3 vezes o que é pago agora. Pessoas presas vão sair 3 vezes mais caro do que elas custam. E a gente já tem histórico no Brasil, vocês vão acompanhar na matéria, de outros presídios administrados de forma privada, nos quais presos foram torturados e mortos por falta de prestar auxílio e cuidado. Meus anjos e minhas anjas, quando a gente fala presos, pode ser que no imaginário popular o que venha é o bandido, criminoso, estuprador, assassino. Essa não é a realidade. A maioria das pessoas presas no Brasil está presa por porte de droga. Por isso que o STF quis discutir a pauta. São jovens negros periféricos que foram presos por terem baseado consigo, por desacato, desagravo, porque estavam no baile funk, por arbitrariedade policial. E se lembrem, quase a metade das pessoas que está presa no Brasil hoje está presa sem julgamento. O que a privatização vem fazer? Bom, o título do vídeo já te diz logo de cara. Ela vem institucionalizar o regime de escravidão uma vez mais. Todo poder humano pode ser resistido e revertido por seres humanos. Na reportagem, vocês vão ver o número de associações, passa de 80, que se juntaram contra esse absurdo. A privatização de presídios é uma política de morte para a população preta no Brasil. A gente acabou de ter os relatórios que a população preta é a mais assassinada pela polícia nesse país. Governos progressistas, como o da Bahia, estão entre os governos onde mais pessoas negras foram assassinadas pela polícia. E agora, vale contar para vocês, o encarceramento em massa de pessoas pretas é fruto dos primeiros governos Lula. Isso é indiscutível, é um dado brasileiro. E agora, a política vai se transformar em privatizar o lugar para onde esses presos estão sendo levados. É uma produção de mão de obra barata para a iniciativa privada, enquanto o Estado vai pagar 3 vezes por essas vidas. E esses corpos que passam a não ser mais geridos pelo Estado, mas pela iniciativa privada. A gente voltou para a escravidão. Espero que esse vídeo te dê informação, formação. Espero que você acesse os materiais que eu estou deixando aqui na descrição para vocês e que vocês se somem à luta contra esse absurdo e contra esse projeto de sociedade que é distópico. A gente se vê mês que vem em mais um vídeo longo. Esse encerra o mês de novembro. A gente teve nesse mês um Rita em 5 minutos sobre segurança pública e armar a população. A gente teve um Mulher com a Laudelina, né, um quadro histórico do Partido Comunista, do PCB, e que lutou contra o nazismo no Brasil e que conseguiu fazer com que empregadas domésticas fossem reconhecidas como trabalhadoras neste país. A gente teve um ABC do socialismo, né, o 3º da série, sobre pelo menos o capitalismo é livre e democrático, né? E aí a resposta é não, vai assistir. E agora é o vídeo longo sobre a privatização de presídios, né, um dos assuntos mais urgentes para a gente debater. Peço que se você chegou até aqui, você curta, compartilhe, comente e tente nos apoiar, seja fazendo essas coisas ou tornando-se um apoiador e uma apoiadora. O primeiro link da descrição é para apoiar nosso trabalho. O plano de recompensas inclui clube de literatura, aulão, sorteio de livro e mais coisas. A gente se vê então mês que vem. Bora na luta, moçada. Beijinho, tchau.